Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, vamos para a nossa aula 4 então de projeto de fábrica e arranjo físico. Lembrando que na aula anterior nós finalizamos toda aquela parte relacionada à localização de facilidades ou localização de instalações. E agora nós vamos entrar definitivamente em um aspecto mais interno, né? Claro que nós temos outros departamentos, algumas análises de fornecimento e tudo mais que podem nos auxiliar nessas etapas, mas aqui nós já vamos discutir um pouco mais sobre produto, processo e produção em si. Para essa aula 4, então, eu preparei um conteúdo relacionado ao nosso projeto do produto e também projeto do processo, e na próxima aula nós veremos mais sobre planejamento da produção, que é uma etapa de planejamento complementar ao nosso planejamento de instalações, ok? Bem, tudo que nós estamos vendo agora basicamente é trabalhado em cima de projetos, certo? Os projetos de instalações, o que acontece? Nós podemos dividir basicamente essa análise de instalações sendo projeto do produto. Aqui nós temos o projeto do processo. Por fim, o planejamento da produção. Bem, basicamente o que nós vamos ver hoje é projeto do produto e projeto do processo. Então a gente pode destacar aqui basicamente que nós temos uma análise sobre o que deve ser produzido, ok? Então o que deve ser produzido ele está totalmente ligado com o projeto do produto, então nós temos que verificar quais produtos vão ser interessantes para nós a partir, né, de uma demanda projetada ou de uma demanda estimada, quais são os requisitos que tem esses produtos, de forma que a gente tenha que decidir se a gente vai produzir algumas peças ou a gente vai comprar determinadas peças para, numa montagem final, gerar esse produto para o atendimento do cliente, né? E aí nós temos também, por um exemplo, sobre como vamos trabalhar em cima desses produtos, certo? Por quê? Esses produtos eles vão demandar tempo, máquina, questões financeiras, pessoal para fazer esta produção, certo? Então, nesta aula nós vamos tentar definir alguns aspectos de o que nós temos que definir em termos de itens, de forma a conseguir agregar todas as informações em determinados checklists e algumas tabelas e alguns diagramas, de forma que nós consigamos definir de forma bem clara o que será produzido, certo? E como que cada um desses produtos serão produzidos. Então aqui eu estou direcionando aos processos, que é nessa nossa segunda parte do conteúdo aqui. Então, primeiramente, vamos analisar a questão do projeto do produto. Bem, o que um projeto do produto vai verificar basicamente, né? A gente pode então acrescentar aqui, decidir, né, quais produtos, serão produzidos, né? Então você pode ter algumas alternativas de produtos de acordo com algumas estimativas, o que o cliente quer, ou de algumas análises de mercado para decidir então quais produtos serão efetivamente produzidos, né? E depois dessa decisão vocês vão ter que trabalhar com o projeto detalhado.
certo? Porque esse projeto detalhado nós vamos então verificar quais peças que nós temos para cada um desses produtos, quais peças vão ser compradas, quais vão ser feitas e o que eu preciso para conseguir atingir a qualidade necessária para esse nosso produto final, ok? E o que deve ser levado em consideração, né, em um produto basicamente? Quando nós fazemos alguma pesquisa de mercado, qualquer análise, né, que envolva algum tipo de produto ou até serviço, nós temos que pensar em algumas coisas sobre o que é mais importante para o cliente. Nós temos que definir algumas características e essas características ela pode ter uma importância maior para algum tipo de cliente ou maior para algum tipo de serviço. Então, por um exemplo, se nós analisarmos aqui a questão da estética, certo? De repente você está trabalhando com um público-alvo que demande, né, um desenho, um design um pouco mais diferenciado, alguma coisa nesse sentido, você tem que levar em conta a questão da estética, dependendo do público, até a questão do funcionamento, se não for um funcionamento complexo num determinado produto, a estética, né, a aparência desse produto, ele pode ser um diferencial no mercado. Nós temos que avaliar, por exemplo, as funções, né? Então, se você quer buscar algum nível de competitividade um pouco diferente, o teu produto ele pode oferecer mais funções que o dos concorrentes, não ser baseado apenas na questão estética, por um exemplo, né? Nós temos que verificar quais materiais serão envolvidos então nessa produção, então que tipo de material, o quanto de cada material que eu vou precisar para conseguir atingir a qualidade necessária do meu produto. E aí nós temos aspectos de manufatura. Porque aí o que acontece na questão da manufatura? Bem, como que eu vou fazer determinado produto, quais componentes, né, quais materiais que nós vamos utilizar, quais equipamentos, quais ferramentas, nós temos o conhecimento para isso? Será que nós vamos precisar treinar mais um pessoal, fazer algum tipo de aquisição de máquina, né, fazer algum tipo de ampliação da minha linha, né, para conseguir atender a manufatura envolvida desse novo produto, certo? Então aqui são apenas alguns dos aspectos que vocês devem levantar na hora do desenvolvimento de um novo produto, né? Ou até da melhoria ou da modificação de um produto já existente, certo? Quais características, né? Quais ferramentas, quais métodos nós podemos pensar que auxiliam, né, no projeto de um determinado produto? Nós podemos pensar na característica, por um exemplo, do benchmarking. A gente pode então verificar certinho na questão do benchmarking como que nós podemos avaliar a nossa concorrência, verificar o que eles já têm no mercado, o que eles estão dispostos a fazer no futuro para atender algum tipo de fatia diferente no mercado, e aí nós temos que tentar analisar e principalmente superar ou antecipar algumas dessas características, né? Então, um estudo de mercado, uma análise da concorrência é bastante importante nesse sentido para caracterizar o que o meu produto pode ter de diferente. Pode ser relacionado à estética, à funcionalidade, ao custo, né? Qualquer uma dessas análises aí. Nós temos também, por um exemplo, desdobramento. Da função qualidade. É o famoso QFD, certo? O QFD, então, ele vai conseguir analisar de forma bem objetiva, né? Ou pelo menos fazer um levantamento um pouco mais, vamos dizer, confiável em alguns aspectos
sobre os requisitos do cliente, então tudo que o cliente quer, o que ele espera de um determinado produto, né? E aí nós podemos cruzar com os requisitos que o nosso produto deve ter de forma a atender da melhor forma essa nossa fatia de mercado, esse nosso cliente ali, ok? E nós também temos, por um exemplo, a própria engenharia simultânea, né? Essa engenharia simultânea, ela pode auxiliar no trabalho simultâneo de forma a simultânea, de forma a utilizar melhor a relação, né, que nós temos entre a função de um componente, um produto e o custo, né, de forma direta. Tá? Os fatores que a gente pode considerar durante essa fase do projeto são os produtos, funções, materiais, processos, confiabilidade, tudo isso daqui, né, são questões que devemos levantar para auxiliar no projeto de um determinado produto, ok? Bem, como que a gente pode trabalhar com uma análise, né, uma especificação mais geral do nosso produto? Através de desenhos, podem ser desenhos em papel mesmo, pode ser desenhos computadorizados. Hoje, o que o pessoal mais utiliza, com certeza, são desenhos auxiliados por computador. Então nós temos, por um exemplo, um desenho aqui com a vista explodida, né? Então o que acontece nesse caso aqui? Isso daqui, provavelmente vocês já viram vários exemplos, né, sobre esses desenhos que nós temos aqui, protótipos, né, que nós temos. Então isso daqui ele te dá basicamente uma noção da questão visual e da identificação de peças, quantas peças que nós vamos precisar para um determinado digamos, subcomponente ou de um produto final, né, para fazer essa caracterização. Então aqui nós temos uma ideia sobre o produto. Então nós temos aqui a representação de desenho. E codificação. Percebam que nesse momento, quando nós estamos falando de produto, nós temos uma análise sobre a codificação desses componentes, mas ainda nós não sabemos nada mais além disso. Então não sabemos basicamente quanto tempo que eu demoro, né, para fazer esta montagem ou essa fabricação. Não sei ainda as especificações, se eu vou comprar ou eu vou fazer, né, dentro da minha instalação determinados componentes. Então aqui na realidade é só uma visão um pouco mais geral para dar uma ideia sobre o produto, né, com a codificação dessas peças que estão identificadas aqui, né, e como mais ou menos ela deve ser montada, né, mas não sabemos a ordem, não sabemos o tempo, não sabemos os recursos necessários para isso ainda. Uma visão um pouco mais clara, né, dessa mesma peça aqui, por um exemplo, nós temos em formato de fotografia, né? Então, essas fotografias, essas codificações, esses desenhos, eles são bastante importantes para trabalhar principalmente com montagem de instruções de trabalho e tudo mais, né? Então, essa fotografia, sim, ela permite mostrar um pouco mais clara de como que as peças serão montadas, qual que é a visão real, né? Como é realmente uma determinada peça aqui, né? Esse daqui é claro que é uma foto um pouco mais simplificada. Você tem a identificação de todos os componentes aqui, né? Você tem a separação foto por foto para a montagem separada dos componentes. Então, isso daqui é uma visão um pouquinho mais clara em relação ao nosso slide anterior ali. E aí você pode então pegar basicamente cada um desses componentes. Então vamos supor, pegar aqui um projeto, né, de um mancal aqui, e aí você ter aqui os desenhos já detalhados, né? Então esses aqui são os desenhos detalhados de peça, componente, né? E aí você tem as medições certinho de todas as peças, de várias vistas diferentes. Você tem também aqui vistas e tolerância, né? E aí também, a partir desses desenhos, você consegue identificar, é claro, todas as medidas para ter uma noção um pouco maior sobre qual que é o tamanho real do teu
produto, né? Porque isso daqui com certeza vai influenciar na característica do espaço, da estação de trabalho, da área de trabalho como um todo, ok? Bem, aqui nós temos então um pouco mais sobre as especificações e a gente consegue então com aquela vista explodida e com as fotografias ter uma ideia do produto e todos os componentes envolvidos naquele produto, certo? Aqui, o que nós vamos fazer ou o que nós vamos comprar? Nós temos que fazer a pergunta aqui por um exemplo, né? Como será feito? Percebam que quando eu pergunto como, tá? Eu já estou basicamente avaliando em relação ao processo, né? Será que eu consigo identificar quais processos são necessários para fazer um ou mais componentes, né? Então, isso aqui eu preciso fazer essa indagação aqui. Como será feito, né? Se eu decidir por fazer um determinado componente, tá? Pensando aqui, por um exemplo, comprar, né? Quantos itens? Do meu produto final, por um exemplo, eu vou precisar comprar, né? Quais itens, né? Também. Pensando na questão de fazer aqui também, podemos falar quais equipamentos nós vamos precisar, né? Qual que é o tempo de operação que eu vou precisar dedicar aqui dentro da minha linha, né, para fazer isso? Então, certo? Porque quando eu compro determinado componente, determinada peça, eu preciso pensar qual que é o fornecimento e também o tempo, né? Porque como eu não vou fazer a peça, eu não preciso ter equipamento dedicado, não preciso saber qual que é o tempo de operação dedicado para cada um desses componentes que eu vou fazer dentro da minha instalação. Porém, eu preciso saber quais fornecedores vão conseguir atender com um preço justo, com determinada qualidade, em um tempo razoável, né? A entrega desses componentes da forma que nós precisamos, ok? Então precisamos definir quais são os fornecedores e qual que é o tempo que nós temos entre esse pedido e chegada, né? O lead time que nós estamos avaliando aí, ok? Então nós temos que fazer essa pergunta: o que nós temos para fazer, o que nós temos para comprar, e aí fazer esses levantamentos de forma a tentar entender um pouco mais a dinâmica do nosso processo como um todo, né? Nós temos as especificações do produto, agora tentamos definir o que vai ser necessário para processar cada um dos componentes lá na minha linha de fabricação e montagem. Como que nós vamos identificar os itens a serem fabricados ou comprados? Bem, podemos pensar aqui duas maneiras, né? Primeiro, pode ser uma lista de peças. Ou pode ser utilizado a lista de materiais.
Lista de materiais aqui é bastante conhecido também como Bill of Materials. Ou BOM. Né? Bem, a lista de peças é uma lista um pouco mais simplificada, com algumas características de tamanho, material, quantidade, nome da peça, a codificação que você tem para a peça e a decisão de fazer ou comprar, né? Uma outra representação que você pode fazer é por este BOM, né? Por esta lista de materiais. A vantagem quando trabalha com lista de materiais, você consegue verificar, por um exemplo, de duas formas diferentes, né? Você pode verificar em forma de tabela direta, ou você pode verificar em forma de árvore. Esse formato de árvore aqui, qual que é a grande vantagem basicamente? Você tem uma hierarquia visual, certo? Então você consegue verificar os vários níveis que você tem de montagem, né, destas peças, sejam elas compradas, sejam elas fabricadas, de forma a chegar lá no topo da árvore, que é o seu produto final, ou um subcomponente do teu processo lá como um todo. Tá? Então, por um exemplo, uma lista de peças aqui, como eu comentei já, você pode identificar o número da peça, o nome, o desenho relacionado, né? Se você tem, principalmente quando você está fazendo a peça, né? Você tem os desenhos necessários dessas peças para a fabricação. Então você tem o desenho linkado, né, com esta peça, certo? Você tem a quantidade, né, que você precisa, né, pensando na questão do teu processo como um todo. Você tem todo o material envolvido para identificação. Dentro do teu desenho você pode fazer essa identificação também. O tamanho aqui é só uma questão de conversão de unidades, tá? O tamanho, né, que vai ser essas peças, as dimensões que você tem dessas peças, né? E aqui que eu acho uma das coisas mais importantes é a questão sobre fabricação ou compra de determinadas peças, ok? Então, pensando num produto, um regulador de fluxo de ar, você tem alguns componentes ali, algumas peças que vão ser compradas ou vão ser fabricadas para depois colocar dentro do seu processo quais são, né, as peças que serão fabricadas e as montadas numa ordem lógica. Quando nós temos a lista de materiais, o BOM aqui, né, nós temos o mesmo tipo de produto aqui, certo? Nós temos identificação aqui da peça, o número, o nome da peça, o desenho relacionado, a quantidade. Percebam que aqui eu não tenho, né, neste exemplo aqui, não tenho medidas diretamente na lista, mas sabemos que essas medidas elas podem estar dentro dos desenhos, correto? A partir da identificação do número de peça, ele já vai auxiliar também nesse desenho aqui, na busca do desenho, mas percebam que nós temos os níveis. E esse nível aqui é importante para fazer mais ou menos o desenho de como possivelmente será o processo. Aqui não estou falando nada em layout em si, nada em dimensionamento de área, mas nós já temos uma ideia do que vem antes, né? Pensando numa linha de produção ou num layout departamental mais tarde, mas não o dimensionamento em si. Essa daqui é a análise via tabela, né? Nós podemos então ter uma configuração em modelo de árvore, certo? E aqui nós temos então os nossos níveis, sendo que o nível superior é o nosso produto final. E aí ele vai sendo então desmontado, ele vai sendo desmembrado em várias montagens e submontagens e a entrada de peças de acordo com estes níveis aqui, ok? Bem, então você pode utilizar uma lista de materiais ou uma lista de peças para ter uma ideia dos componentes envolvidos para um determinado produto.
Para a seleção de processos necessários, né, para a gente pensar na questão de como fazer determinado produto, nós temos que levantar alguns pontos bastante importantes aqui. Eu vou elencar 6 pontos aqui de acordo com a referência que eu utilizo, que a primeira coisa é definir processos, operações elementares, né? Então, definir operações elementares. Então, vamos definir certinho do que nós vamos fazer, né, para aquele produto, definir quais são as mínimas operações que nós temos de corte, de furação, de inspeção, de montagem, né, de cola, de qualquer coisa que nós precisamos, e aí definir todas as operações elementares que nós precisamos para definir o processo como um todo, né? Identificar processos alternativos. Identificar todas as possibilidades que eu tenho de operações, né? E aí verificar quais processos que eu posso trabalhar com essas operações elementares, né? Eu preciso identificar o que eu tenho de alternativa. Depois eu faço a análise dessas alternativas. Depois que eu faço a análise e verifico essas possibilidades, eu preciso padronizar. Depois eu vou para avaliar. E então selecionar os processos que vão fazer parte. Certo? Então eu preciso verificar quais são as operações elementares, verificar como que eu consigo executar, né, todas essas operações elementares, verificar todas as possibilidades. Vou fazer uma análise de como que é feito, todos os ferramentais, padronizo como que eu vou fazer isso, identifico, então já identifiquei, analisei, padronizei e aí eu avalio qual que é o melhor para mim, selecionando por último quais são os processos mais interessantes. Isso daqui podem ser feitos com algum treinamento com alguns protótipos, pode ser baseado em experiências anteriores, os requisitos necessários, né, de cada um dos componentes em si, quais equipamentos que eu tenho disponível no mercado ou dentro da minha própria instalação já, verificar as taxas de produção, o que eu tenho, né, de capacidade produtiva, qual que vai ser o meu fluxo de entrada e saída, né, de componentes e produtos, quais são as expectativas futuras, né, que eu tenho em relação a esses meus produtos, né, se eu vou precisar, vai ter alguma variação de demanda, se eu tenho como pensar numa expansão mais tarde. Então tudo isso daí ele vai ser importante para selecionar os processos corretos. As saídas, né, dessa seleção de processos, e basicamente nós vamos ter então quais são as... O que eu vou ter de matéria-prima? O que eu vou ter de equipamentos necessários? E também quais vão ser os, claro, processos. Certo? Ok, então. Se eu tenho definido, então, matérias-primas, equipamentos,
processos, né? Nós podemos então pensar como, de forma efetiva, né, pensando num esquema, certo? Então esse esquema, é claro, nós temos uma lógica envolvida por trás desses processos, né? Aí nós podemos pensar em roteiro de fabricação, diagramas de montagem, entre outras ferramentas que podem nos ajudar, nos auxiliar a isso, né? Auxiliar nesse aspecto aí. Então o que acontece aqui? Com alguns dados que nós temos, por um exemplo, número de componente e nome de componente. Então vamos supor aqui, carcaça do êmbolo, ele é um componente. Qual que é o número, né, dessa peça aqui, né, dessa carcaça do êmbolo? 3254. Isso daqui vai ser importante para identificar durante os nossos roteiros ou dentro dos nossos diagramas que nós temos ali para frente. Descrição e número da operação. Forma, furo e corte é um tipo de operação, né, que você pode identificar. Qual que vai ser o código dessa operação? Por um exemplo, para a carcaça do êmbolo, né, vai ser 0104 a identificação dessa operação. Equipamentos necessários. Então, para eu fazer isso, eu vou precisar de um torno automático e ferramental apropriado para fazer este furo, corte, forma aqui desta operação. Tempos unitários, né? Então, aqui nós temos o tempo de preparação, que nada mais é que o nosso setup, né? E nós temos o tempo de operação, tá? Então, esses tempos de operação são tempos estimados, né, que a gente pode conseguir por análise de tempo padrão, né? E o tempo de setup também a gente consegue fazer uma análise. Hoje é muito comum fazer em simulações, né? E aí nós temos também todas as MPs necessárias aqui para a entrada desse nosso processo aqui. Nesse exemplo aqui é uma barra de alumínio, né, que a gente consegue produzir até 80 componentes carcaça do êmbolo aqui, ok? Bem, com esses dados nós podemos então elaborar o roteiro de fabricação. O que é basicamente este roteiro de fabricação? Nós temos as descrições das operações necessárias para a nossa fabricação de componente. Então percebam aqui que o nosso produto final que nós estamos analisando é um regulador do fluxo de ar. O nome da peça que está sendo envolvida aqui para essa análise do roteiro de fabricação é o cilindro aqui, por um exemplo, do êmbolo, certo? Aí o que eu vou ter basicamente aqui? Eu vou ter as operações envolvidas para a fabricação dessa peça, porque essa peça ela não vai ser comprada, ela vai ser fabricada, ok? Nós vamos ter a descrição da operação, de cada uma das operações aqui. Ó, nós temos aqui o tipo de máquina envolvido para cada uma dessas operações. Nós temos as ferramentas envolvidas para cada uma das operações. Departamento responsável quando for necessário, né? O tempo de preparação que nós temos para cada uma dessas operações. Algumas exigem setup, algumas outras não, né? Algumas exigem setup para cada turno, para cada peça, para cada entrada de matéria-prima nova, enfim, aí vai depender da característica da produção. Nós temos os tempos de operação, né, para cada uma dessas operações elementares aqui, né? E aí nós temos os materiais ou peças que vão entrar dentro desse nosso roteiro de fabricação, que no caso ali nós verificamos que seria um alumínio, ali uma barra de alumínio com as dimensões necessárias, tá? Ok? Bem, nós temos o roteiro de fabricação e também nós temos, pensando não só, aqui é focado basicamente no processo em si, né? Na fabricação direta, tá? Mas aqui eu não estou falando dos componentes envolvidos, basicamente, né? Aqui eu estou falando apenas de um componente e o roteiro de fabricação para esse componente, certo? Nós temos algumas montagens e submontagens para nós alcançarmos o nosso produto final. Então, por um exemplo, nós temos aqui o diagrama de montagem. Então, aqui nós analisamos os tipos de atividades envolvidas. Certo? Uma das principais fontes de informação, né, que nós temos aqui
diagrama de montagem e roteiro de fabricação, ele vai servir para nós elaborarmos em seguida o diagrama de processo de operação, que ele consegue trazer as duas informações, né? Basicamente, o que nós temos das montagens das peças envolvidas, e nós temos também a fabricação, o roteiro de fabricação, basicamente, de cada uma das peças envolvidas, que serão fabricadas, é claro, na nossa instalação. Ok? O método mais fácil de você montar um diagrama de montagem é basicamente desmontando o teu produto final, né? Então aqui nessa montagem 4 é onde está o seu produto final, certo? E a partir daqui então você vai retirando todas as montagens ou os componentes que foram entrando mais tarde nessa montagem aqui. Então nós temos, por um exemplo, né, as características aqui do M, né, que vocês conseguem verificar, por exemplo, M1, M2, M3, M4. O M nós temos aqui montagem. Nós temos o SM, que é uma submontagem. E nós temos ali, por um exemplo, né, vocês conseguem identificar lembrando de estudos de sistemas produtivos, elaboração de cartas de processo e tudo mais. O I, que é inspeção. E percebam, é claro que a inspeção aqui, o desenho, né, é diferente porque não é uma operação, né? Ele não é uma... A gente não pode identificar como parte da transformação do nosso produto, ok? Então nós temos aqui todas as atividades envolvidas, então nós temos várias operações aqui, os componentes que vão entrando em cada uma dessas operações, né? Então, por um exemplo, nós temos o corpo, a carcaça do êmbolo, mola, ímbolo, anel de vedação, tudo isso daqui, todos esses componentes, eles foram entrando para ser colocados nessa montagem, tá? Essa montagem é uma operação. Depois, essa outra montagem aqui vai precisar do corpo e essa submontagem, né? Depois eu vou pegar essa outra montagem com esse M1 e aí vou somar aqui a minha porca, né? Depois eu vou colocar dessa montagem 2 e trabalhar na montagem 3, que é essa montagem 2 mais a conexão de tubulação. Vou fazer a inspeção, caso passe na inspeção, vai então para a montagem 4 final, que na verdade é a agregação dos materiais de embalagem. Ok? Bem, a partir então do diagrama de montagem e do roteiro de fabricação, nós temos um diagrama bastante comum que é chamado diagrama de processo de operação, que basicamente ele traz as informações do roteiro de fabricação e também do diagrama de montagem. Percebam aqui que nós temos então todas as operações envolvidas, né? Então, por um exemplo, isso daqui faz parte do diagrama de montagem, nessas operações aqui, diagrama de montagem, essas informações nós temos. Nós temos vários desses componentes entrando aqui, né? Se verificarmos aqui no anterior, êmbolo, anel de vedação, anel de assentamento, nós temos a identificação aqui, ó, do anel de vedação, anel de assentamento. Então tudo isso daqui ele também faz parte do diagrama de montagem, né? Mas nós temos informação também do roteiro de fabricação, né? Então vamos supor lá que nós tínhamos sobre a questão da carcaça do êmbolo, né? Que era 3254, componente número 3254, nós tínhamos algumas operações envolvidas para a produção dessa carcaça de êmbolo, né? Então nós tínhamos aqui essa operação que está no roteiro de fabricação, aqui é do roteiro de fabricação, certo? E eu vou ter um roteiro de fabricação basicamente para todas as peças que eu vou trabalhar dentro da minha instalação. Estas peças aqui, anel de vedação, mola, a porca, né, a conexão do tubo, essas coisas, essas que estão circuladas aqui, tá? Elas são compradas.
certo? Bem, então aqui nós temos todas essas identificações e até podemos fazer um paralelo aqui com a nossa lista de materiais que eu acho interessante, porque olha só, nós temos a nossa lista de materiais aqui, né, com o nosso diagrama de processo de operação, e aqui vocês conseguem perceber, por um exemplo, né, o retentor do êmbolo. O retentor do êmbolo, nós temos aqui que é a peça número 4150, ele está no nível 4, então ele está no nível inicial do nosso produto final, que é o regulador de fluxo de ar, certo? Então percebam aqui esse nosso componente, a gente vai fabricar esse componente e ele precisa basicamente apenas de uma operação geral aqui, né, para trabalhar depois nessa submontagem SA1, certo? Aqui na realidade deveria ser SM. Ok? Bem, aí o que nós temos por um exemplo? Vamos supor o êmbolo. O êmbolo é o componente 3252, está no nível 4, então ele está aqui, né? 3252, nível 4, então ele é bem inicial, e aí nós temos uma operação envolvida, né? Vamos pensar no corpo do êmbolo aqui, né? Esse corpo do êmbolo, ele é a peça, o componente 2200, está aqui, certo? Nós temos aqui então um roteiro de fabricação, né, para esse corpo do êmbolo, que é um roteiro um pouquinho mais complexo, certo? E aí percebam que, por um exemplo, ó, êmbolo, fazer, aqui nós temos, por um exemplo, o anel de assentamento aqui, ó, 3250, ele é fazer, né? Nós temos aqui o corpo, fazer, mas vamos pegar aqui como um exemplo a mola. Do componente 3253. Componente 3253 está aqui, a mola. Percebam que aqui eu estou comprando. Então, eu não tenho roteiro de fabricação. Certo? Por quê? Só vai fazer parte de uma submontagem. Ok? Então a gente consegue fazer um paralelo bem bacana aqui de todos os componentes, principalmente do que nós vamos comprar e do que nós vamos fazer. E aí nós temos o roteiro de fabricação daqueles que serão fabricados e a ordem da montagem daqueles que estão só como peças ou componentes que serão comprados, até chegar no nosso produto final, que é o regulador de fluxo de ar. Ok? Bem, a gente pode fazer uma representação de uma forma um pouco mais simplificada, mas bastante visual, da sequência do nosso processo, tá? Essa visualização um pouco mais simplificada a gente chama de diagrama de precedência, né? Por que ele é interessante, né, para muitos dos planejadores de instalação analisarem um pouco desse diagrama de precedência? Porque ele é bastante visual pela sua representação. Ele é uma representação em rede. Tá? Então a gente tem basicamente um grafo direcionado que vai ser uma rede de processos, né? E aí nós temos a identificação do que são as nossas as sequências de cada um dos processos e os componentes que estão indo para a fabricação ou montagens e submontagens, ok? Nós temos também essa utilização aqui bastante comum vocês encontrarem aqui relacionado a início e fim de projetos. Tá? Então, esse diagrama de precedência, você sabe o início de um determinado projeto, você tem as atividades do projeto, cada uma das atividades você tem um tempo, né, dentro daquelas atividades ali, e também nós temos as dependências de determinadas atividades. Então, por um exemplo, para você montar uma determinada casa, vamos supor, né, você precisa fazer algumas coisas antes de você fazer, por um exemplo, a pintura da casa.
né? Então a pintura da casa vai depender de você levantar os muros, fazer de repente o piso, né? Então nós temos alguma ordem estabelecida lógica para que isso seja feito, né? Então essa rede pode também representar a sequência das nossas operações de um determinado produto, ok? Quais são as informações necessárias que nós precisamos para a montagem dessa rede aqui? Basicamente, nós temos que os arcos, né, dessa rede. O que serão os arcos, basicamente? É identificado que é o número do componente. Vão estar nesses arcos, né? E aí você tem, por um exemplo, os círculos. Ou os quadrados. Para representar aqui no caso, né, as operações. Ou inspeções. Ok? É bastante comum, então, o pessoal representar dessa forma um diagrama de precedência. Então, percebam que ele é uma rede, né? Ele é um grafo direcionado, não necessariamente que você tenha aqui a seta, né, indicando, mas poderia ter a seta indicando. Aqui você tem, por um exemplo, o círculo ali 0,100. Isso daqui, basicamente, só representa como se fosse um processo de aquisição. Para iniciar o nosso diagrama, né? Então aqui você fez a aquisição de todos os componentes ou matérias-primas necessárias, né? E aí a partir daqui você vai fazer a abertura do teu diagrama, né? Basicamente o que é indicado? Percebam que todos os itens que são comprados, né? Ou eles estão na parte superior ou eles estão na parte inferior, né? E aí a montagem principal, basicamente, ela está no centro aqui desse nosso diagrama, certo? Para fazer essa construção, é claro que, por um exemplo, a nossa lista de peças lá, ou a lista de materiais, ele vai ajudar um pouco a gente a analisar, né, quantos materiais que vão ser comprados, quantos vão ser fabricados, para a gente já fazer um pouco dessa separação. Você tem ali, por um exemplo, a questão sobre o roteiro de fabricação, ou até o diagrama de montagem, que pode auxiliar a fazer já a abertura desse diagrama aqui, né? Então, tudo isso ele vai auxiliar para você trabalhar dentro desse diagrama de precedência, e aí a partir disso daqui você tem uma análise um pouco melhor sobre como que vai funcionar as dependências de cada uma das suas operações. Nesse momento, é claro que ele ainda não vai te dar uma ideia sobre a questão do dimensionamento do seu layout, né? Mas ele dá uma ideia basicamente do arranjo que você pode ter relacionado a máquinas, né? As operações que você precisa, dependendo do tipo de layout que você vai adotar, né? Então, mas isso é uma discussão para ser realizada um pouco mais tarde, né? Então, podemos colocar aqui itens montados. Então, pensando na questão das montagens, vai ficar mais ao centro. Itens comprados nos extremos. E aqui, uma característica que vocês podem já verificar de antemão, vamos pensar assim, é que isso daqui não tem uma verdade absoluta para você fazer um tipo de desenho apenas. Então você pode ter tipos, desenhos diferentes para um mesmo processo, para uma mesma sequência de processos, tá? Então, se nós fôssemos trabalhar com
essas mesmas operações, nessa mesma lógica, poderia ter um desenho diferente que conseguisse fazer a representação da mesma lógica. Tá? Então poderia, por exemplo, a embalagem, esses componentes aqui estarem aqui embaixo, por um exemplo, né? Aí ter essa montagem, submontagem um pouco invertida, mas não que seria errado, é apenas uma forma diferente de você separar os teus componentes comprados, fabricados e a tua linha de montagem aqui. Ok, pessoal? Bem, pensando nesses diagramas como parte do processo, nas nossas listas de materiais e desenhos como parte do produto, nós fechamos essa primeira parte, então, né, desses projetos de produto, processo e planejamento da produção. Na próxima aula nós vamos verificar, então, alguns itens sobre o planejamento de produção, análise de quantificação, né, sobre as nossas demandas, questões sobre retrabalho e tudo mais, né? Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.